Bem, aqui eu vou minimizar um pouquinho. Muito bem, pessoal. Então, é, bom dia, boa tarde a todos e a todas, né? Vamos então iniciar a nossa aula de psicopatologia descritiva. Vamos falar sobre os transtornos relacionados a trauma e estressores. É, Este é um capítulo novo, né, no DSM-5 e DSM-5-TR. Anteriormente, alguns destes transtornos estavam dentro do capítulo de transtornos de ansiedade, e alguns outros transtornos, particularmente o transtorno do luto prolongado, nem havia sido proposto nem mesmo no DSM-5, quando nós tínhamos então o transtorno do luto complexo persistente. Alguns transtornos aqui, o transtorno de apego reativo e o transtorno de interação social desinibido também são transtornos relativamente novos, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês para este momento é compreendermos que há um capítulo novo no DSM-5 que não existia nas versões anteriores e que engloba esse conjunto de transtornos que estão relacionados à exposição a um estressor traumático. Tá? Na aula de hoje, a aula 1, nós vamos falar de transtorno de estresse pós-traumático e transtorno de estresse agudo. E na aula 2, nós vamos tratar de alguns dos outros transtornos deste capítulo. Bom, primeira coisa a ser compreendida aqui, né, é que a exposição a eventos estressores é algo comum, tá? Quando a gente olha estudos epidemiológicos que tentam classificar o que seria um evento estressor do tipo critério A para o DSM-5, nós vamos observar que mais 70% das pessoas, esses são estudos epidemiológicos comunitários, né, em 24 países, mais 70% das pessoas experienciam ao menos um evento estressor potencialmente traumático ao longo da vida. Em média, são mais do que 3 eventos estressores por pessoa. Tá? Entre os eventos mais frequentes são aqueles que envolvem, né, você assistir a alguém, a morte de alguém, ou alguém se ferir gravemente, você experienciar a morte de uma forma inesperada de alguém muito próximo a você, ser assaltado, você sofrer um acidente automobilístico, uma doença ou um ferimento com risco de vida. É interessante notarmos que os traumas que envolvem violência interpessoal, ou seja, aquela violência imposta por uma outra pessoa, eles têm um risco condicional maior para o desenvolvimento de transtornos mentais, incluindo estresse pós-traumático. Sabemos também que o que nós colocamos num guarda-chuva de eventos estressores são coisas muito diversas, tá? E alguns eventos são muito frequentes, muito comuns. Por exemplo, você sofrer um acidente, né, por exemplo, um acidente de carro, um tipo de acidente, é um evento muito prevalente. Veja você que essa barrinha vermelha, né? E que está, mas porém, né, com menos prevalência de transtorno de estresse pós-traumático. A maior parte das pessoas não vai desenvolver estresse pós-traumático, essa barrinha amarela. Por outro lado, estupro é um transtorno é um evento bem mais incomum, tá? Mas o risco condicional para você desenvolver um transtorno como estresse pós-traumático é altíssimo. Tá? Então, isso é importante a gente considerar o tipo de evento. Quando a gente olha agora o número de eventos, não apenas o tipo, mas a quantidade de eventos a qual o indivíduo é exposto ao longo da vida, isso está associado com a maior prevalência do TEPT, com o início do TEPT numa idade mais jovem e também com maior prejuízo social ou mesmo ocupacional. É importante a gente entender que, embora a maioria das pessoas, ou seja, a maior parte de nós, será exposto, será exposta, né, a maioria será exposta a algum evento estressor ao longo da vida,
a maior parte das pessoas não vai desenvolver transtorno de estresse pós-traumático, nem qualquer outro transtorno mental. Então, como é que a gente pensa sobre alguns dos transtornos que nós vamos discutir hoje? Os transtornos que estão relacionados a traumas estressores. Como é que a gente pensa sobre isso? Uma ideia sobre isso é a possibilidade de que o transtorno de estresse pós-traumático ele é uma manifestação, um conjunto de sinais e sintomas que tem a ver com uma falha nos processos biológicos, psicossociais, cognitivos, que nos auxiliam a voltar ao curso normal do desenvolvimento após a exposição ao estressor. Ou seja, tá? É, o que vai acontecer quando nós somos expostos a um estressor é que nós vamos experienciar reações. Mas a maior parte de nós vai, com o passar do tempo, recuperando o nível de funcionamento anterior à exposição, anterior ao trauma. Mas para alguns de nós isso não vai acontecer. Alguns de nós vão experienciar que não vão experienciar um alívio nessas reações e vão experienciar até mesmo reações que vão se manter por algumas semanas, e para as quais nós vamos então diagnosticar, ou podemos diagnosticar a presença de um transtorno mental como transtorno de estresse pós-traumático, tá? Então, o TEPT parece ser um resultado quando ocorre uma falha nestes mecanismos. Falei que, né, a maior parte vai experienciar reações pós-traumáticas. Que reações são essas? Didaticamente, a gente pode dividir elas em quatro grandes categorias. Uma delas tem a ver com as reações emocionais. Então, é comum, é esperado, em certo grau, é normal, que após exposição a um estressor maior, por exemplo, você ser assaltado, você ser sexualmente violentado, você sofreu um grave acidente. É até esperado que você possa experienciar nos primeiros dias, ou mesmo nas primeiras semanas, choque. Você possa experienciar medo, ou mesmo vergonha, entre outras reações emocionais. Também é comum que você possa experienciar confusão, dificuldade de concentração, dificuldades em julgamento e tomadas de decisão, ou mesmo memórias indesejáveis, intrusivas. Você pode experienciar também tensão muscular, cansaço, taquicardia, perda de apetite, ou mesmo esta resposta de sobressalto. Por exemplo, você ouve um barulho forte, um barulho alto, você dá um pulo na cadeira. Ok? E você pode experienciar também dificuldades nos relacionamentos interpessoais. Por exemplo, isolamento, distanciamento, ou mesmo um senso, uma necessidade de controle aumentado, exagerado. Algo super importante para a gente entender o curso disso, tá? Nos primeiros dias, nas primeiras horas, isso aqui é a passagem do tempo, e aqui é o nível de prejuízo, baixo prejuízo, muito prejuízo no funcionamento. Nos primeiros dias, você geralmente, né, o curso normal é que você apresente, né, ou algumas daquelas reações de forma muito intensa ou muitas reações. Com o simples passar do tempo, entram em curso aqueles mecanismos que vão nos auxiliar, né, no processo de recuperação. Então, ao longo das primeiras semanas e do primeiro mês, a maior parte das pessoas já não vai experienciar o mesmo grau de intensidade daquelas reações. E ao final do primeiro mês, bem menos pessoas vão seguir experienciando aquelas reações.
Quando nós falarmos dos transtornos, nós vamos falar de dois transtornos hoje. Um que é o transtorno de estresse agudo, que não é diagnosticado antes do terceiro dia. O outro é o transtorno de estresse pós-traumático, que não é diagnosticado antes do 30º dia. 30º dia após a exposição ao estressor. Por quê? Porque nos primeiros dias é normal, é esperado que a maior parte das pessoas apresente reações muito intensas. Tá? Isso é super importante, para a gente não ficar patologizando algumas situações. É claro que existem reações, mesmo nas primeiras horas, mesmo nos primeiros dias, né? E quando a gente vai trabalhar com primeiros socorros psicológicos, que é aquela intervenção imediata, a gente fez isso muitas vezes. A mais notável delas foi logo após o incêndio na Boate Kiss, já há mais de 10 anos. Tá? Mas é normal que as pessoas apresentem muitas reações, mas algumas reações são mais indicativas de que algumas pessoas vão possivelmente ter um desfecho mais negativo com o passar do tempo, ou seja, não vão se recuperar. Que reações são essas? Ah, dissociação, sintomas dissociativos muito intensos nas primeiras horas e nos primeiros dias. Ideação suicida. Tá? Um certo grau de isolamento, né? E uma ausência de suporte ao apoio social. Tá? O uso de substâncias. Um quadro, uma resposta com características mais psicóticas. Tá? Estes são indícios, né, são sinais, eles sinalizam para você de que a pessoa está num curso que provavelmente com risco aumentado para que mais adiante isso se organize na forma de um transtorno mental. Tá? Agora, quando eu falo no curso, né, o que eu quero dizer, e isso é importante, é de que nem todo mundo vai ter o mesmo padrão de respostas. A maior parte das pessoas vai ter um padrão que nós chamamos, ou um curso que nós chamamos de recuperação. Aqui é a ocorrência do evento estressor, a passagem do tempo. E aqui é o prejuízo leve e prejuízo severo. A maior parte das pessoas vai ter algum grau de reação e que, com o passar do tempo, vão se recuperando. Ou seja, retoma o curso normal da vida. Um outro conjunto de pessoas já são muito resilientes desde o início, muito poucas reações. Né? E aqui nós poderíamos aqui falar de um grande grupo de resiliência. Tá? O que nós vamos mais frequentemente encontrar na prática clínica, né? E aqui se concentra a maior parte das pessoas nesse curso de recuperação e resiliência. Mas o que nós vamos mais frequentemente encontrar na prática clínica é um curso onde estas reações iniciais se mantêm ao longo das semanas e meses e que nós vamos então identificar transtornos mentais, entre eles o estresse pós-traumático. E nós podemos ter um subtipo de estresse pós-traumático, que é aquele indivíduo que não tem muitas respostas nas primeiras semanas, muitas reações intensas, mas depois desenvolve um conjunto de reações que preenche os critérios para o diagnóstico, tá? Então, agora, é muito difícil aqui no início nós sabermos quem é quem vai seguir qual curso, tá? Bom, a nossa aula de hoje é sobre estresse pós-traumático e estresse agudo. O que que é o estresse pós-traumático? Tá? Nós vamos nos centrar na aula de hoje e nessa disciplina como um todo, utilizando como um quadro de referência o DSM-5-TR. Né? Para aqueles que estão com o manual em mãos, nós vamos agora começar a cobrir as questões relacionadas ao TEPT, que estão na página 301 do DSM-5-TR. O TEPT, segundo o DSM-5-TR, ele é um quadro. Segundo a CID-11, ele é um outro quadro um pouco diferente. Vejam vocês, vejam vocês.
até o DSM-4 e até a CID-10, isso foi verdade do DSM-13 em diante, então nesse intervalo todo, o TEPT tinha os mesmos critérios diagnósticos num e no outro quadro de referência, né? Num e no outro manual diagnóstico, tá? Mas as pessoas que compõem, o grupo que compõe a Associação Psiquiátrica Americana, que publica o DSM-5, ou os DSMs da vida, e o grupo da Organização Mundial de Saúde, que está por trás da CID, estes grupos, eles entraram numa disputa muito grande sobre o que é o transtorno. E o que resultou disso foi que nós temos dois conjuntos diferentes de critérios diagnósticos para o TEPT. Segundo o DSM-5, nós temos um transtorno que ele é avaliado em 20 sintomas distribuídos em 4 dimensões. Segundo a CID, nós temos um conjunto de 6 sintomas distribuídos em 3 dimensões. A CID tem uma visão de que o TEPT deve ser classificado a partir dos seus sintomas mais centrais, o que difere um pouco do grupo da Associação Psiquiátrica Americana. No DSM-5, a gente vai ter o TEPT subtipo dissociativo, que não existe na CID. Já na CID, a gente vai ter um quadro, além do TEPT, um quadro que é o TEPT complexo, que não existe no DSM-5. Não por acaso, os instrumentos para avaliar isso são diferentes. Eu vou mostrar os dois hoje. Nós trabalhamos nos dois instrumentos para adaptar para o Brasil. Nós, eu digo, nós aqui na PUC, um grupo grande no Brasil inteiro, tá? Mas eu vou mostrar os dois instrumentos para avaliar isso. Infelizmente, isso representa aí problemas importantes para a prática clínica, tá? E também problemas importantes para a avaliação. Felipe está com a mão levantada, Felipe. Oi, tá me ouvindo? Tô. Qual que tu prefere? O qual eu prefiro? Ah, olha, a gente usa muito, mais o DSM-5, tá? Mas a visão da CID é uma visão mais, vamos dizer assim, o DSM-5 tem algo que é muito interessante, eu já vou mostrar o modelo, que é a questão de valorizar um pouco os aspectos do processamento cognitivo. Na CID é menos isso. Mas a CID tem uma visão mais acertada num aspecto. E o aspecto é algo que transcende a questão do TEPT, tá? Que é o fato de que a maior parte da atenção primária em saúde mental não é feita por profissionais altamente especializados, como psiquiatras ou psicólogos. No mundo, né, a atenção primária em saúde mental é predominantemente feita por agentes comunitários, por médicos de família, por clínicos gerais. O DSM-5 ele é um sistema de classificação muito mais complexo do que a CID. A visão do grupo da Organização Mundial de Saúde para o TEPT e para outros transtornos é a seguinte: não adianta algum agente comunitário na África querer decorar, por exemplo, quais são os 20 sinais e sintomas e todas as regras, que depois eu vou mostrar para vocês, que existe para diagnosticar TEPT em alguém. A gente tem que se centrar naqueles sintomas que são centrais, são os core symptoms, né? Os sintomas centrais que distinguem esse transtorno de outro transtorno mental. Tá? Então, acho que a visão da CID ela é mais acertada como uma visão sobre saúde mental no mundo. Agora, o DSM-5, né, para a prática clínica também é muito interessante. Então, em pesquisas epidemiológicas, eu diria que a visão da CID está mais correta, né? Talvez, né, na prática clínica, no dia a dia, né, possa ser mais útil, mais interessante de capturar as questões sintomáticas usando os modelos da DSM-5. Eu vou mostrar um pouquinho os dois, vocês vão
também chegar a cada uma das suas conclusões, tá? Brigadão. Joia? Então, o que que é o TAPTION da SM5, né? É esta ideia geral onde você tem uma exposição, tá? E você tem um evento estressor e você pode experienciar, testemunhar, tomar conhecimento, ou você pode aí ser exposto de forma repetida a detalhes do evento. E você tem problemas em 4 grandes clusters ou agrupamentos de sintomas. Problemas de intrusão, de evitação, e esses aqui são centrais para o TEPT, né? O estresse pós-traumático, ele é algo que é o interjogo entre você passar por um evento e a memória desse evento, pensamentos e pesadelos serem constantemente experienciados de uma forma intrusiva, involuntária, e você fazer esforços deliberados para não pensar, não sentir, não falar sobre. Tá? Então, aqui são sintomas muito centrais. E um outro conjunto, né, outros 2 conjuntos de sintomas, que são as alterações negativas em cognição e humor, e alterações em alerta e reatividade. Nestes 2 conjuntos, podem ter sintomas que se iniciam após a ocorrência do evento estressor ou que se agravam, são agravados após a ocorrência do evento traumático, significando que isso abre possibilidade para que alguns destes sintomas estivessem presentes no indivíduo mesmo antes da exposição ao estressor. Já vai ficar mais concreto quando eu explicar isso. Mas isso abre possibilidade, por exemplo, para nós trabalharmos com fatores de risco para o transtorno. Tá? Bom, o que que é, então, agora vamos by the book, né, no DSM-5. O que que é o critério A? Uma exposição ao episódio concreto ou ameaça de morte, ameaça de uma lesão grave ou uma violência sexual em uma ou mais das seguintes maneiras. O indivíduo experienciou diretamente, ou seja, aconteceu com ele, a pessoa testemunhou, ou seja, ela viu acontecer com outro, você tomou conhecimento, você aprendeu sobre, por exemplo, a notícia de que, né, um amigo muito próximo, um familiar muito próximo faleceu, né, se acidentou e faleceu. Tá? Ou você, no curso da sua atividade profissional, você ser exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento. Por exemplo, lá na Boate Kiss, uma parte do nosso grupo trabalhou com o pessoal da SAMU. Por quê? Embora eles não tenham sido expostos diretamente, eles não estavam dentro da boate na hora que ocorreu o incêndio, eles tiveram que transportar vítimas, resgatar vítimas, retirar corpos, os bombeiros também, lá aquela situação, militares também, policiais também. Tá? Uma outra situação, no nosso programa, a gente teve, de pós-graduação, a gente teve vários alunos que são peritos do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Alguns desses peritos, tá? Eles são expostos a 30 ou mais relatos de situações terríveis que acontecem com crianças e adolescentes, como maus tratos, numa semana. Aí vocês pensem um pouquinho o que é a carga de exposição dessa pessoa. Então, depois a gente não vai ter tempo na aula de hoje de abordar trauma secundário, nem TEPT vicário, tá? Mas a gente precisa, o DSM ele reconhece que isso pode ser um evento estressor traumático. Por outro lado, assistir um filme de terror na TV, ler um livro sobre uma história de crime, etc., ou seja, você ter contato com esse tipo de material não é um critério A no DSM-5-TR. Próximo Tá? exercício tem que estar bom.
Pessoal, alguém tem uma pergunta? De repente, se puder guardar agora um pouco mais para o final, só para a gente ir adiantando o critério B. Qual é o critério B, então? Você vai ter intrusão. A intrusão se manifesta da seguinte forma. Então, a presença de um ou mais, tá? Dos seguintes sintomas intrusivos: lembranças intrusivas, angustiantes, recorrentes e involuntárias do evento, tá? E percebam isso, é algo involuntário. Não é eu fiz um esforço para pensar ou alguém me perguntou sobre. Não. Involuntariamente eu estou lá assistindo minha aula e vem na minha cabeça, em geral são cenas, né? Imagens ou filmes mentais, cenas. Então eu represento mentalmente a situação traumática que eu vivi. Há um mês atrás, há 6 meses atrás, há 10 anos atrás. Isso vem de uma forma recorrente. Ou isso vem quando eu estou dormindo, na forma de sonhos e pesadelos que envolvem conteúdo ou, de alguma maneira, o sentimento, a essência do pesadelo está associada ao evento. Ou isso pode acontecer também na forma de flashbacks. Flashbacks é algo muito específico no estresse pós-traumático, tá? O flashback não é só um fenômeno de memória. O flashback é uma reação dissociativa que envolve uma experiência. Ou seja, não é só que eu me lembro, eu me sinto como se eu estivesse no evento, mesmo estando ocorrido há 6 meses atrás, há 10 anos atrás. Isso é muito representado isso em filmes quando vão tentar retratar o transtorno, né? Os flashbacks. Mas vejam vocês, isso é diferente do B1, que são memórias e pensamentos, tá? Aqui é uma experiência emocional, tá? O 4, B4, sofrimento psicológico intenso ou prolongado quando eu sou exposto a um estímulo que pode ser interno ou externo, né, que me simbolize ou esteja relacionado com o trauma. E reações fisiológicas, né? Então, além do sofrimento psicológico, o B5 são as reações fisiológicas nesse mesmo contexto. C, evitação. A evitação ocorre, né, de uma ou duas das seguintes maneiras. Quando eu faço esforços para não pensar, não lembrar ou não sentir aspectos ou o próprio evento estressor traumático. Ou quando eu faço esforços para evitar pessoas, coisas, lugares, situações, objetos físicos que estejam associados ao trauma. Então, uma evitação mais cognitiva, por assim dizer, uma evitação mais comportamental. C1, C2, tá? D, alterações negativas em cognição e humor, começando ou piorando depois que ocorre o trauma. Incapacidade de recordar algum ponto do evento traumático. Não é que eu não me lembre de nada, mas eu posso, e é muito comum, pela maneira como esta memória ela é consolidada, tá? É muito comum que existam lacunas na minha memória ou que eu não consiga ter uma sequência temporal clara e ordenada dos eventos que aconteceram, do evento traumático, das situações do evento traumático, tá? Isso antes chamava amnésia traumática, tá? Mas amnésia é a ideia de que eu não consigo, né? De que quando um paciente amnésico é aquele que não consegue lembrar, né? Aqui é uma dificuldade de recordar, tá? O outro, crenças ou expectativas negativas que são exageradas sobre o self, ou seja, si mesmo, os outros ou o mundo, tá? Um outro conjunto, o D3, pensamentos distorcidos sobre a causa ou as consequências do evento traumático
e que levam o indivíduo a culpar a si mesmo ou aos outros, né? Mais comumente a si mesmo. Tá? Então, eu sofri violência sexual porque, bom, eu não deveria ter me vestido daquela maneira, né? Como se a culpa fosse minha por eu sofrer alguma violência sexual. Ou eu fui assaltado, mas eu sabia que, né, andar de ônibus em Porto Alegre é muito perigoso, eu não deveria ter andado de ônibus. Como se a culpa fosse da falta de segurança pública ou de questões estruturais. Não, a culpa é minha, tá? Ainda no critério D, agora são sintomas emocionais, sintomas cognitivos, tá? Agora são sintomas emocionais. Um estado emocional negativo persistente, ou seja, né, emoções negativas, raiva, vergonha e culpa, ou mesmo medo. Tá? Uma diminuição no interesse e diminuição no meu envolvimento com atividades significativas importantes na vida. São aqueles sintomas de depressão. Tá? Sentimentos de distanciamento, alienação em relação a outras pessoas e uma dificuldade persistente para experienciar emoções positivas, por exemplo, amor, afeto, felicidade. Tá? Então, especialmente este critério aqui, o D7, e estes dois critérios, o D1, desculpa, o D2 e o D3, são critérios mais novos, são critérios do DSM-5, tá? E isso tem a ver com um conjunto de evidências que se acumulou ao longo dos últimos anos, e quando vocês estudarem PCC1 TEPT, a terapia cognitivo comportamental do TEPT, vocês vão entender exatamente isso. Olha, isso ficou tão claro ao longo dos anos, né, de que essas cognições não são apenas um produto do TEPT, mas elas mantêm o transtorno, tá? Bom, e aqui o critério E, que são essas alterações, né, em excitação fisiológica e reatividade que estão relacionadas ao evento traumático, tá? Algo que foi cada vez mais claro, comportamento irritadiço e surtos de raiva. Ou seja, a pessoa está sempre na flor da pele, né? Qualquer coisa a pessoa estoura, explode, tá? Comportamentos imprudentes ou autodestrutivos. Esse é um critério novo no DSM-5. Tá? Então, o comportamento é aquele indivíduo que se envolve com uso de substância, se envolve com sexo de forma não segura, ou se coloca, ou começa a correr de carro, de moto, enfim. Tá? Hipervigilância, sintoma clássico do TEPT, né? Hipervigilância. Ao mesmo tempo que eu estou hipervigilante, né? Lembra lá do nosso exame do estado mental? Ao mesmo tempo que eu estou hipervigilante, ou seja, minha atenção está rastreando perigo e ameaça no ambiente, eu tenho muita dificuldade de me concentrar. Claro, né? Para eu me concentrar, né, o meu grau de alerta tem que ser suficiente, mas não pode ser muito alto. Se eu estou com um grau de alerta muito alto, eu começo a monitorar o ambiente, não consegue focar atenção no livro, no filme, na aula do professor. Tá? Perturbações do sono, tá? Dificuldade para iniciar ou manter o sono e resposta de sobressalto exagerada. Isso é super estudado na fisiologia do TEPT. Você pode usar estímulos sonoros, estímulos visuais, né? Pode usar até ar também, ar comprimido, enfim. A ideia de que você está tenso e que você, né, houve um estímulo que é interpretado como ameaça e você tem essa resposta sobressalto, né? Você dá um pulo, assim, né? E aí você tem piroereção, você tem, né, uma série de respostas aí fisiológicas, tá? Bom,
Então, você tem o evento A, aí você tem intrusão, evitação, alterações em cognição e humor e alterações em alerta e reatividade, tá? Bom, a perturbação, critérios B, C, D e E, que eu acabei de falar, dura mais do que um mês. A perturbação, que são esses sinais e sintomas, causam sofrimento e prejuízo. E não é devido a efeitos fisiológicos de uma substância ou a outra condição médica. No DSM-5, a gente tem, então, a inclusão de um subtipo de TEPT, que não existia antes, tá? Que é aquele indivíduo que, além de todos os sintomas necessários para preencher, né, o critério diagnóstico de TEPT, tem em adição, sintomas, né, de despersonalização ou desrealização. Despersonalização, a gente já falou sobre isso, né? Despersonalização, então, são sintomas dissociativos, ou seja, a ideia de que, né, eu tenho um processo como se eu estivesse me observando de fora, né? Como se eu tivesse uma sensação de estar, talvez, em câmera lenta, então é um distanciamento entre mente e corpo, né? E o meu corpo. Né? E a desrealização, a ideia de uma experiência de irrealidade do meu ambiente. Tá? Então, o mundo é percebido como algo distorcido, como algo irreal. Tá? E eu posso ter um especificador que é aquele estresse pós-traumático com expressão tardia. Lembra que tinha um dos cursos que a pessoa não preencheu os critérios no início, mas depois sim? É esse aqui. Se todos os critérios diagnósticos não forem atendidos até pelo menos 6 meses depois do evento, né? Mas depois do sexto mês, a pessoa preenche os critérios diagnósticos, tá? Muito bem. Então, esse aqui é o TEP segundo DSM-5 e também DSM-5-TR, que não mudou de um para o outro. Prevalência. Os estudos do DSM-4 mostravam prevalências mais baixas, usando os critérios DSM-5, as prevalências aumentaram um pouquinho. Né? Prevalência ao longo da vida são dois estudos populacionais nos Estados Unidos, 6,1 a 8,3%, isso é super alto, tá? E a prevalência em 12 meses, quase 5%. Mulheres, mais do que homens, são afetadas pelo transtorno, tá? Já falando aqui a prevalência do estresse agudo, é, é pouquíssimos estudos de prevalência do estresse agudo, esse é um dado super fraco, tá? O transtorno de estresse agudo surgiu no DSM-4, ele não existia no DSM-3 nem no DSM-3R, tá? E ele surgiu para preencher um gap, ficou uma lacuna do o que se fazia com esses indivíduos nos primeiros 30 dias, porque eles não tinham um diagnóstico formal, tá? Mas isso é super complicado e depois a gente pode discutir isso com mais calma, tá? Não é um diagnóstico muito confiável, o transtorno de estresse agudo. É isso que eu posso dizer. Tá? Então, assim, a prevalência disso, menos de 20%, né, para quando eventos que não envolvem agressão interpessoal, eventos que envolvem agressão interpessoal, de 20% a 50%. Tá? Vamos falar do estresse agudo em seguida. Esperem um pouquinho. Bom, quando a gente olha estudos epidemiológicos maiores, a prevalência ao longo da vida, né? São estudos aqui da Organização Mundial de Saúde, né? A gente já falou desse tipo de estudo em outros transtornos, mas a prevalência de TEPT ao longo da vida em mais de 21 países foi 3,9%. E para aqueles indivíduos expostos a trauma, 5,6%. Né? Metade dos entrevistados relatou sintomas persistentes e a procura por tratamento é maior em países de alta renda do que renda baixa e renda média. E fatores de risco neste estudo epidemiológico para TEPT incluíam desvantagem social, ser em idade mais jovem, sexo feminino, ser solteiro, ter menos escolaridade, menor renda familiar, desemprego,
Tudo isso são fatores de risco associados ao TEPT. Quando a gente olha, a maioria desses estudos são feitos em países de renda alta, tá? Mas quando a gente olha os países de renda média e renda baixa, que aqui no inglês é low and middle income countries, então países de renda média e renda baixa, tá? Nós sabemos aí que mais de 2/3 das pessoas experimentam, né, mais de um evento traumático ao longo da vida, tá? Em países na África, a prevalência agrupada de TEPT é 22%. Em países envolvidos em guerras e conflitos, a prevalência de TEPT é de quase 30%. Tá? E as barreiras aí são imensas em relação a indivíduos que vivem em países de renda baixa e renda média para buscar ajuda. Tá? Então, eles recebem, né? Nós vivemos num país de renda média, né? É muito mais difícil você reconhecer, é muito mais difícil você buscar ajuda, e mesmo quando você busca ajuda, é muito mais difícil, então muito menos prevalente você receber ajuda eficaz, ou seja, você receber um tratamento empiricamente validado para o transtorno de estresse pós-traumático. Tá? E assim, são abismos entre países de renda alta e renda baixa e renda média. Tá? A gente acabou de publicar um artigo bem legal sobre isso. É uma revisão bem bacana. Se vocês quiserem, ele pode ser acessado na íntegra lá. Tá? Nós sabemos também que esse transtorno ele está relacionado a problemas que não são apenas saúde mental. Indivíduos com TEPT têm um risco aumentado para uma série de problemas do ponto de vista de saúde física. E isto possivelmente está associado tanto à exposição ao trauma, que tem um risco potencial para direcionar vários sistemas no nosso corpo numa trajetória de desadaptação, tá? Mas também ao próprio TEPT. O TEPT tem uma sintomatologia tão grave que ele, se a gente pudesse isolar o trauma, mas não tem como, mas só a sintomatologia do TEPT é tão grave que isso leva o indivíduo a uma série de problemas do ponto de vista de adoecimento da saúde física. Tá? E o TEPT está associado a um enorme custo social. Tá? Um estudo nos Estados Unidos avaliando a carga econômica do transtorno de estresse pós-traumático no ano de 2018 foi de mais de 230 bilhões de dólares. Quase 20 mil dólares por indivíduo com TEPT é o que custa para uma sociedade. Tá? É, um outro estudo mostrando, e só lembrando, né, não tem nenhum outro transtorno mental, a não ser transtorno depressivo maior, que onere socialmente uma sociedade do que o TEPT. E o ponto aqui é que a prevalência do transtorno depressivo maior, ela é maior do que o TEPT, tá? Por isso o custo também é maior. Mas o TEPT, né, ele apresenta um custo maior que todos os outros transtornos mentais, um custo social, econômico, né, para a sociedade, e também outros transtornos físicos, incluindo doenças cardiovasculares. Tá? O TEPT, um indivíduo que tem o diagnóstico do TEPT em relação à população geral tem, né, uma taxa anual de mortalidade de 20%. Né? Ou seja, o TEPT, colocando melhor, o TEPT, o diagnóstico de TEPT aumenta para aquele indivíduo 20% a taxa anual de mortalidade, do que se ele não tivesse o transtorno. Aumenta
10% a taxa de desemprego para homens e 15% para mulheres, e representa a perda de até 10 dias de trabalho por ano, né, pelo indivíduo não conseguir ir trabalhar por causa do transtorno, e um mês por ano que o indivíduo está trabalhando, mas não consegue produzir, que é o que a gente chama de presenteísmo. O indivíduo foi trabalhar, mas ele não consegue desempenhar as tarefas. Um em cada 12 meses. Tá? É um transtorno altamente comórbido. Tá? Aqui é um estudo de base populacional de mais de 300 mil pessoas. Né? É um transtorno altamente comórbido. Tá? Mais de 80% das pessoas com estresse pós-traumático têm ao menos um outro transtorno mental. E quando a gente vai olhar amostras clínicas, isso sobe para mais do que 90%. Mais comumente, tá? Nós vamos encontrar, então, transtornos de humor associado, tá? Então, transtorno de humor, 0,70, transtorno de ansiedade, 0,80, esquizofrenia, 0,40 e transtorno de uso de substância, 0,54%. Tá? Entre as comorbidades, né? Aqui são outros estudos anteriores, né? Mostrando aqui humor, substância e ansiedade. Aqui, toque estava antes como ansiedade também. Tá? É claro que a presença de um outro transtorno mental em comorbidade ao TEPT agrava o prognóstico e torna muito mais difícil o tratamento, tá? Bom, como é que a gente avalia isso? A gente tem trabalhado muitos anos com isso. A gente publicou há alguns anos, mais de 10 anos atrás, um artigo que é uma receita de bolo. Se eu tenho alguém com trauma na minha frente, o que, o que eu faço? Né? O que eu avalio? Como eu avalio e por quê? Qual é o racional por trás para eu avaliar o que eu vou avaliar, tá? Então, esse aqui é um artigo também de acesso aberto. Se vocês se interessarem, é só botar isso no Google que vocês vão achar o artigo. E é bem... A gente fez em português, uma receita de bolo para que as pessoas usassem. Tem sido super legal, assim, o retorno disso. Bom, na prática clínica, né, se eu vou usar os critérios do DSM-5 e DSM-5-TR, eu possivelmente vou usar um instrumento que se chama PCL-5, tá? É um questionário de autorrelato para transtorno de estresse pós-traumático segundo o DSM-5. Esse instrumento tem duas partes. Uma primeira parte que se chama LEC-5, a checklist de eventos de vida, 5 por causa que é SM5, tá? E a outra parte que é a PCL-5. A LEC-5 começa fazendo a seguinte colocação. Agora vai ter uma série de eventos difíceis ou traumatizantes que podem acontecer com as pessoas. Para cada evento, marque uma ou mais opções, indicando se aconteceu contigo, se você presenciou, se você tomou conhecimento, se você foi exposto como parte do seu trabalho, se você não tem certeza que isso aconteceu com você ou não se aplica, ou seja, não aconteceu. E aí tem uma lista lá de 17 eventos, por exemplo, incêndio, explosão, um acidente grave, desastre natural, tá? Então, isto aqui é algo que, primeiro, a gente pergunta sobre o evento, aí essa aqui é a parte um, a parte 2 no final, aí pergunta se nenhum desses, se algum outro aconteceu, a parte 2 é para caracterizar, e diz assim, olha, agora pensando no pior evento, o pior, escolhe o pior evento, que é o que a gente chama do trauma índice, index trauma, tá? Que é o pior evento, considerando o pior evento. Quando começou, quando terminou, quanto tempo durou, quantas vezes aconteceu.
caracteriza o evento. Bom, agora, sobre o pior evento, tá? Mantendo o seu pior evento em mente. Leia, né, cuidadosamente cada uma das situações aqui e circule o número, o quanto você tem se sentido incomodado por essa dificuldade no último mês. Ou seja, considerando o assalto que aconteceu, sei lá, em 2023, considerando a violência sexual que aconteceu em 2022, ou sei lá o que for, né? Considerando o pior evento que você passou. No último mês, o quanto você se sentiu incomodado por lembranças repetidas, perturbadoras, involuntárias da experiência traumatizante. 0, 1, 2, 3, 4. E assim são apresentados os 20 sinais e sintomas que hoje são empregados no DSM-5 para caracterizar o TEPT. Tá? É um instrumento de autorrelato. Tem a entrevista, que é a CAPS, CAPS-5, tá? Mas na prática clínica e na prática de pesquisa, a gente usa muito a PSL-5, é o instrumento mais usado no mundo para avaliar TEPT, tá? Bom, e aqui é como levantar a PSL-5, tá? Tem um ponto de corte sugerido, a gente ainda tem trabalhado nisso, mas possivelmente entre 31 e 33 pontos, ou seja, acima de 33 pontos é um caso, abaixo de 33 pontos é um não caso, ou seja, a pessoa não tem o transtorno, tá? Muito bem. Então, é isto. O outro instrumento é o International Trauma Questionnaire, ITQ, tá? O que é o ITQ? Né? É, é um instrumento que avalia o TEPT conforme os critérios da CID-11. Tá? Então, como é que ele é? Né? Identifique a experiência que mais lhe perturba e responda às questões a seguir relacionando-as com essa experiência. Abaixo uma lista de problemas e queixas que as pessoas às vezes têm em resposta à experiência da vida, traumáticos estressores. O quanto esse problema tem lhe incomodado no último mês. Nem um pouco, moderadamente, bastante, extremamente. Bom, aí vem os 6 sintomas que estão na CID-11 que estão relacionados ao TEPT. 2 sintomas de intrusão, sonhos e memórias intrusivas e pensamentos intrusivos. 2 sintomas de evitação, cognitiva e comportamental. E 2 sintomas de alerta, ou seja, hiperatividade, hiperalerta, em guarda, sobressalto facilmente assustado. Depois, os sintomas de prejuízo. Isso afetou o relacionamento, afetou o trabalho, afetou outra parte importante de sua vida. E você pode ter também a segunda parte, que é para avaliar não TEPT, mas TEPT complexo. TEPT complexo é aquela pessoa que, além dos sintomas de TEPT, ainda tem uma série de outros prejuízos, né? Sintomas de regulação ou desregulação emocional, sintomas de autoconceito negativo e sintomas de distanciamento emocional social, tá? E aqui são os sintomas de funcionalidade, tá? Bom, o ITQ também tem uma pontuação específica, né? Agora que não está aqui escrito, ele não vai entrar nisso tudo. E você pode usar também uma entrevista, né? Já falei da SKID, então a SKID 5 para o DSM-5, que é a versão clínica, é a clinical version, né? Tem a versão de pesquisa. A SKID 5CV tem módulos para vários transtornos, inclusive para o TEPT. Então, ali traduz para uma pergunta que tem que ser lida o critério do DSM, tá? Então, você
usa KID-5 para fazer uma entrevista estruturada sobre o TEPT. Tá? Finalmente, o transtorno de estresse agudo, né, ele envolve você ser exposto ao critério A, que é o mesmo, e o critério B. O critério B são 9 ou mais dos seguintes sintomas de qualquer uma das 5 categorias. Vejam bem que isto aqui, intrusão era o B, humor negativo era o D, evitação era o C, excitação era o E, né? Então, agora, o critério B são 9 ou mais dos sintomas de qualquer uma das 5 categorias, tá? Intrusão. Aí, lembrança, sonhos, ações associativas, sofrimento psicológico. Humor negativo, dificuldade de experienciar emoções positivas. Sintomas associativos, senso de realidade alterado, incapaz de recordar um aspecto do trauma, tá? Sintomas de evitação, dificuldade, esforço para evitar lembranças, perturbação do sono, comportamento de irritação, hipervigilância, etc. Então, pelo menos 9 dos 14 sintomas, tá? E aqui, a duração dos sintomas, que são o critério B, é de 3 dias a um mês, tá? Ou seja, precisa pelo menos 3 dias para fazer um diagnóstico do transtorno de estresse agudo. Tá? Então, aqui eu botei uma bibliografia adicional. Um, uma bibliografia bem legal, esse capítulo que a gente escreveu, foi publicado ano passado. Técnicas de avaliação em casos de suspeita de transtornos especificamente relacionados ao estresse. Tá? Tá nesse livro que saiu ano passado, da Artmed, que é sobre psicopatologia, é a avaliação e diagnóstico baseado na CID-11. Tá? Como a gente está usando o DSM-5, TR, né, eu tenho deixado um pouquinho esse livro de lado para não confundir vocês, mas esse é um capítulo bem legal, e tudo isso aqui são coisas de avaliação. Muito bem, eu vou parar de compartilhar a tela, agora eu vou parar também a gravação e a gente vai poder, então, agora conversar um pouquinho sobre o conteúdo, tá? Então, aqui eu